Olá pessoal, Rogério Galvão do site unicodono.com.br, te auxiliando cada vez mais a comprar veículos seminovos de qualidade. Agora nós vamos continuar as gravações com as dicas para analisar a parte interna de um veículo seminovo. Vamos lá? Entrando aqui no veículo. Primeira coisa que eu acho que você tem que é importante você fazer, sentir o aroma do veículo. Se ele tem um ar carregado de que pode ser ele pode estar te dizendo, né, te repassando uma informação que ele tenha sofrido uma enchente, por exemplo. Quando um veículo sofre uma enchente, fica aquele cheiro de cachorro molhado, né? Aquele cheiro pesado. Então, um carro fechado, quando você entra nele, você já sente aquele ar pesado. Então, esse é um detalhe importantíssimo. Tem carros com cheiro de cigarro, né? Esse ainda dá para você melhorar bem através dos processos hoje para reduzir o mau cheiro, né? Mas é bom você ficar atento a essa situação. Para saber se um carro foi de enchente ou não, ele te deixa alguns vestígios. E um dos vestígios é, se ele tem um tapete, você levanta aqui o tapete, ele vai estar úmido aqui. Por quê? Porque aqui o feltro, a pessoa que sofre uma enchente, toda essa parte de acabamento que aqui vai o tapete, vai um feltro embaixo, né? Esse feltro dificilmente ele seca completamente, né? Ele fica úmido e essa umidade ela repassa para o tapete. Então aqui muitos carros com enchente ficam com um suor, né, de umidade aqui. Então esse é um detalhe, uma sacada interessante para saber se tal veículo foi de enchente. As partes que é legal de analisar são os trilhos, somente os trilhos que correm o banco. Muitas vezes quando ele sofre enchente, ele fica, ele não desliza com facilidade. Por quê? Ele sofre, entra um pouco de areia em si, começa a enferrujar e aí ele sofre, ele não tem o deslize de uma maneira normal e natural. Então essa parte de questão de cheiro é importante. Outro ponto legal de se comentar é o desgaste das borrachas dos pedais, que podem demonstrar uma quilometragem não condizente com o que a pessoa de repente está te vendendo. Então o desgaste da borracha, se uma pessoa, às vezes um carro tem baixa quilometragem, mas está totalmente desgastado. Não é somente esse detalhe que vai dizer que o carro realmente não tem aquela quilometragem. Porque tem alguns tipos de veículos com borracha de qualidade ruim, que mesmo com a quilometragem baixa, ele não, mesmo com a quilometragem baixa, ele está desgastado. Então é bom você analisar o conjunto interno do carro para saber se bate, né, usar o bom senso da quilometragem com o estado geral do veículo. Desgastes de banco, acabamentos aqui de teto, forração de teto, se está limpo, se não está, se está desencaixado. Tudo isso é que vai te dizer se aquele carro condiz com aquela quilometragem, principalmente se o dono do veículo, sendo o único dono ou não, se ele trata bem do veículo. Então a parte que você tem que ver é o conjunto desses tipos de acabamento, o pedal e o detalhe de enchente. E com relação à parte dos acessórios, né, dos dispositivos que o veículo possui, dos equipamentos, né, é importante saber que quando você liga um carro que aparece uma luz de ABS, luz de airbag, quando você liga ele dá o contato, essas luzes têm que apagar. Por quê? Essa aqui está piscando porque o cinto de segurança não está, eu não coloquei o cinto com o carro parado. Mas essas luzes dos equipamentos acessórios, elas têm que apagar porque isso representa um sistema que está danificado. Não representa em si que tem um problema no ABS ou no airbag, mas pode a central eletrônica, um chicote eletrônico está com um problema, mas vai ter que ser verificado porque existe uma avaria no sistema, aí é necessário levar no mecânico para poder fazer a avaliação completa. E você liga o carro, faz a verificação da parte de ar-condicionado, tudo que o veículo possui, você tem que checar, ligar o ar-condicionado, ver se está gelando. É bom também o ar-condicionado saber se tem mau cheiro quando você liga ele. Enfim, é uma avaliação detalhada, simples, mas detalhada de como se comprar e se verificar todas as questões dos veículos, parte externa, parte interna
E agora vamos para a parte traseira.